Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A peça que eu preparei para vocês é um mimo muito gostoso de fazer e vocês vão se apaixonar. Olha que charme essa necessaire com essa ampla abertura. Eu fiz ela pequenininha assim com a proposta para carregar fios e carregadores. Mas você pode mudar as medidas seguindo o mesmo passo a passo e fazer uma peça maior ou até kits para oferecer para sua cliente. Eu tenho certeza que você vai amar. Ela é rapidinha de fazer, não vai viés, fica com a costura toda embutida e ela fechadinha fica assim, ó. Olha que charme de peça, com profundidade. Você pode oferecer com alcinha, em sintético. Olha que linda que ela fica assim, com alcinha também. Pode ser sem alcinha, do jeito que você preferir, tá bom? Vamos pro passo a passo que tá uma delícia. Só não se esquece de já se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações, porque aí sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, tá bom? Vamos pro passo a passo. Ah, importante, clica no joinha, ajuda a gente. Não esquece de clicar no joinha, tá bom? Vamos pro passo a passo. Fazer essa peça, eu cortei duas medidas no meu tecido principal de 18 por 14. Aqui eu tô usando um tricoline que já vem quiltado numa manta R2 e num TNT gramatura 80. Você pode também fazer o quilting no material da sua preferência ou utilizar o sintético, tá bom? Cortei a mesma medida duas vezes no forro e pro forro eu vou usar a camurça que já vem dubladinha assim no TNT. Cortei uma medida de 34 centímetros de zíper e separei também um cursor. Vou começar pegando o meu tecido principal e aqui no verso, na largura dos 18 centímetros, eu vou riscar somente aqui embaixo caixinhas de leite de 2,5 por 2,5. Risquei aqui embaixo e aqui na parte de cima, somente de um lado, eu vou arredondar uma ponta. Vou usar uma tampinha aqui da minha cola e você pode usar um cone de linho que você tiver, tá bom? Ele vai ficar dessa forma. Eu preciso repetir do outro lado, mas eu preciso repetir espelhado. O que quer dizer que eu então vou usar esse que eu já risquei como molde. Então eu vou posicionar direito com direito e vou recortar aqui, ó, as áreas que estão sobrando. Então, quando você separar, você vai ver que a curvinha ficou para um lado e do outro ficou para o outro lado. Nós vamos fazer esse mesmo recorte no forro, lembrando de recortar espelhado também. Então, você pode também colocar um olhando para o outro e utilizar também o tecido principal aqui, ó, de molde. Então, agora eu já tenho o tecido principal e também o meu forro recortadinho já no formato que a gente precisa para trabalhar. Vou separar o meu forro por enquanto. Vou pegar uma parte do meu tecido principal, vou separar o meu zíper em duas partes. O zíper vai ser costurado aqui nessa pontinha, vai fazer a curva e vai finalizar aqui nessa pontinha da caixinha de leite. Então é nessa área aqui que eu vou costurar o meu zíper. Vou posicionar o zíper direito para baixo, cremalheira para dentro da peça. Então, vou posicionar aqui margem com margem e vou fazer primeiro uma costurinha bem na bordinha. Vou pegar o meu lado do forro, que quando eu coloco direito com direito, a curvinha bate com a curvinha, tá? Então, pega aí o lado certo do forro. Vou alinhar aqui bem certinho, margem com margem. Vou prender aqui com prendedores. Primeiro essa pontinha aqui, aí ó, a outra pontinha aqui, ó. E distribui aqui bem certinho, margem com margem. E vou costurar com margem de meio centímetro, aqui no mesmo lugar onde eu costurei para prender o zíper. Costurada aqui com margem de meio centímetro, eu vou virar para o lado direito. Puxo bem aqui o meu zíper para fora, para ficar bem redondinho aqui. E vou fazer um pesponto aqui de acabamento.
vai ficar dessa forma. E agora eu vou repetir com o outro lado e a outra metade do zíper. Com os dois lados já nessa etapa, nós vamos agora unir aqui, ó, a parte que tá a curvinha com a parte que tá a curvinha, alinhar os zíperes, colocar aqui, ó, bem alinhadinho, margem com margem, e vamos entrar com o cursor. Entra com o cursor, tira, depois entra com ele novamente. Entra por esse lado aqui, tá? Porque aí quando a peça estiver pronta, o seu cursor vai fechar em cima. Então, por isso que a gente vai entrar por esse lado. Deixa o cursor aqui, ó, centralizado. E agora nós vamos trazer, ó, a lateral do tecido direito com o tecido direito pra fora. Ó, pode amassar esse meio aqui, ó, lá pra dentro. Porque nós vamos encontrar aqui, ó, margem com margem. E o forro também aqui, margem com margem, tá? Então, agora eu vou primeiro costurar de um lado aqui, ó, nessa ponta, você vai tombar esse excesso do zíper pro lado do forro. Vai encontrar aqui, ó, pesponto com pesponto, bem alinhadinho. Aqui desse lado, nós vamos fechar aqui, ó, essa margem e aqui essa margem que nós vamos costurar. Desse lado aqui, eu vou deixar um espaço para virar minha peça pro lado direito, aqui no forro, tá? Aqui nessa parte do forro. Então, eu vou costurar só um espacinho aqui e um aqui, deixar o máximo possível aberto para virar minha peça para o lado direito. Vou começar primeiro costurando esse lado aqui, ó, pelo lado do tecido principal, porque o meu zíper tá tombado pro forro. Eu vou costurar até chegar bem pertinho aqui dos dentinhos do meu zíper. Vou pular os dentinhos e continuar fechando a lateral do forro. Olha só, eu pulo só aonde tá aqui, ó, o volume dos dentinhos e continuo fechando. Agora eu vou deixar um espaço aqui aberto, eu vou costurar um dedinho aqui e deixar o máximo aberto. E aqui eu vou fechar. Ficou então, ó, esse espaço aberto aqui no forro. Agora aqui nós vamos fechar, ó, caixinha de leite no zíper. Abre aqui, alinha o zíper com a costura, bem alinhadinho, ó. E alinha o forro também, porque nós já vamos costurar forro e tecido principal junto. E vou passar uma margem de costura aqui de meio centímetro, tá? A costura já pegou o forro e tecido principal. E agora eu vou fechar essas duas caixinhas de leite que ficaram. Cortei um pouco aqui do excesso do zíper. Vou selar aqui as pontinhas do zíper, ó, para elas não ficarem desfiando dos dois lados. E aqui pela abertura, ó, já fechei as caixinhas de leite, eu vou virar a minha peça para o lado direito. Primeiro eu vou virar para o direito do avesso, para eu poder fechar aqui essa abertura que nós deixamos. Essa abertura aqui que nós deixamos, joga a bordinha lá pra dentro. E vou costurar aqui bem na beiradinha. Você pode usar também um pontinho invisível. Abro o zíper e agora a gente pode virar a nossa peça toda para o lado direito. E a nossa peça está finalizada, ela fecha aqui pra cima e se você quiser pode colocar uma alcinha nesse cursor mesmo, que fica uma gracinha, uma alcinha aqui e tá finalizada. Olha que charme de peça. Olha só, essa daqui eu fiz em sintético e pus uma meia argolinha na lateral e uma alcinha removível. Você pode fazer assim também. O passo a passo em sintético é idêntico, não muda nada, tá? Essa daqui eu fiz a alcinha no cursor, como a sugestão que eu acabei de dar para vocês. É uma excelente peça para carregar itens como carregador de celular, fios em viagem, deixar tudo bem arrumadinho. E você pode também fazer ela maior, é só você aumentar as medidas aí na largura ou na altura. A medida de caixinha de leite, da curvatura, não muda nada, você só vai ter uma peça maior. Use e abuse aí da sua criatividade e faça de diversos tamanhos, pode montar kits, a sua cliente vai amar, tá bom? Então é essa aula que eu preparei para vocês com muito carinho, espero que vocês aproveitem, que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima.